Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula referente aí à simulação de sistemas para todos, ao projeto Simulação de Sistemas para Todos. Meu nome é Aníbal Azevedo e agora então a gente vai fazer o seguinte, pessoal, a gente está fazendo uma releitura desse curso usando inteligência artificial e usando também aquela questão que a gente já usava em todos os nossos cursos, que é o uso de programação Python. Então, sem demais demoras, aliás, um recadinho, se você achar esse conteúdo interessante, bacana, por favor, não esqueça de curtir, compartilhar e comente também. Aqui a gente vai colocando algumas perguntas, enfim, e aí para a gente poder delinear melhor temas de interesse aí das pessoas que assistem o nosso canal, é legal vocês irem comentando, falando algumas coisas, tá? Então vamos aqui ao nosso curso, né, pessoal? Na verdade, a primeira aula do curso. Esse curso, na verdade, pessoal, é baseado em um curso mais antigo, que é oferecido pela Universidade Virtual do Estado de São Paulo, que é a quarta Universidade Estadual Paulista, tá? E é tudo livre e gratuito. É a quarta Universidade Pública do Estado de São Paulo. Eles oferecem aí, vai chegar a 100 mil alunos, a Univesp, no ano aí de 2024, né? A gente está aí gravando em março de 2024. Eles estão, inclusive, aí, com inscrições abertas. Aqui tem, inclusive, a página da Univesp, a gente vai deixar na descrição do link, para o nosso curso de modelagem e simulação, ou simulação de sistemas para todos, tá? A gente vai, ao longo dessas aulas, explicando melhor o que vem a ser esse conteúdo, mas essa é uma aula de releitura, né? Porque a época em que esse curso foi feito, esse material foi preparado, foi em 2016, 2017, e poderia perfeitamente aproveitar todo esse material, fazer um avatar, colocar aí, já existe tecnologia, né, para você criar um apresentador virtual, um avatar de mim mesmo, aí ficava falando com uma voz robótica, enfim. Mas por que que você não põe um avatar logo e põe para andar com esse conteúdo? Porque o contexto da época, os desafios, os temas que estavam sendo colocados eram totalmente diferentes. Então, por exemplo, a gente não tinha aí, à época, incorporado ou colocado isso como um tema central, questões referentes à indústria 4.0, né? A indústria 4.0 ainda era um conceito que estava se expandindo, a questão do uso de gêmeos digitais, ou a digitalização de processos, né? Permitindo aí, inclusive, o uso de gêmeos digitais, né? As questões aí do mundo, passando do mundo VUCA para o mundo Bunny, que a gente vai explicar também nessa aula, e questões aí da inteligência artificial adquirindo um protagonismo bastante intenso, né? Principalmente colocando aí uma das ferramentas, né? Existem várias, né? A mais popular talvez, né? Que estão, digamos assim, como é que esses conceitos, todo esse contexto vai interagir com aquele material que está disponibilizado, né? Então, essa é a ideia dessa releitura, incluindo a questão de uso de Python e Google Colab, Notebook Python, enfim, a gente vai esclarecer tudo no seu devido momento. O que eu acho importante, pessoal, é essa questão de que conforme o tempo passa, algumas coisas passam a não fazer mais sentido, né? E uma questão importante é que isso afeta de alguma maneira a questão do ensino também. Você veja que tem essa foto maravilhosa, né? Que na verdade as pessoas estão vendadas, né? E estão aprendendo alguma coisa. O que que elas estão aprendendo a fazer? Ctrl C, Ctrl V, né? Isso aqui, para quem não sabe, é altíssima tecnologia lá na década de 1940, né? 50, que é, ou 30, que era uma máquina de escrever. Então você tinha que pegar um livro, e aí esse livro, como é que você copiava o conteúdo de um livro, né? Você não tinha máquina de Xerox, para quem não conhece máquina de Xerox, enfim, também é um Ctrl C, Ctrl V, que você vai pegando cada página e vai digitalizando, né? Digitalizando aspas, vai botando no papel. Você não tinha isso? Então a pessoa tinha que olhar para o livro e ir digitando para pegar aquele conteúdo e passar para um outro papel e fazer uma cópia, ou fazer, obviamente, uso de gráficas, mas é algo extremamente caro fazer livros, né? Então, essa era a solução para fazer documentos ou copiar coisas, enfim, tá? E aí, claro, com o avanço da tecnologia, pessoal, você tem aí toda uma série de elementos novos que são necessários, são importantes, né? E a gente está mostrando esse livro, inclusive, aqui, que foi feito em parceria com outros dois professores da Unicamp, eu e mais o professor Cristiano Morini e o professor Edmundo Inácio,
que é justamente uma coisa que a gente vai tratar ao longo dessa disciplina e que vai ser usado na metodologia dessa disciplina. Eu vou detalhar um pouquinho mais e que está acoplada de alguma forma a todas aquelas iniciativas que a gente já tem aí de outras disciplinas que eu já mencionei nos vídeos do canal, que são usadas em vários outros projetos, tá? Enfim. Então, a ideia, na verdade, pessoal, é que a gente tem vários projetos, como eu acabei de mencionar agora. Eu estou ilustrando um deles aqui, tá? Então, tem essa página aqui que centraliza todos os projetos. Aqui está o endereço para essa página. Então, e aqui tem um exemplo da página do curso de Cálculo 1 mais Python, que então é o curso de Cálculo 1 com a releitura do uso de programação, linguagem de programação Python em particular. E a gente teve a felicidade ali de propor, por exemplo, para ilustrar, a releitura desse curso, ele não é só uma releitura no sentido de, vamos botar mais um conteúdo e segue aquele aprendizado de memorização, Ctrl+C, Ctrl+V. Né? Porque num ambiente de ampla informação, que você tem vídeo de tudo, que você tem material gratuito ou livre de tudo, o que é importante? É importante, na verdade, os alunos se tornarem protagonistas da construção do próprio conhecimento de maneira orientada. Então, não é que a gente aboliu a avaliação com testes ou para fazer uma verificação da memorização, né, dos conceitos, ou enfim. Testes não muito sofisticados, coisas até mesmo simples, mas que são eficientes para você ter uma base para construir algo em cima. E o que seria esse algo em cima? Por exemplo, aqui a gente tem um projeto 1, que era, na verdade, uma discussão, até mesmo do ponto de vista filosófico, do uso de limites, usando aí o paradoxo de Zenão, que é, enfim, se você tiver interesse, você pode entrar lá na página de Cálculo 1 mais Python, e lá os alunos fizeram vários projetos, vários vídeos maravilhosos, que usam, inclusive, programação Python para fazer uma corrida de tartarugas. Enfim, eu não vou. Se vocês tiverem interesse, põe nos comentários aí, eu faço um vídeo especial comentando aí sobre o projeto, mostrando código, como é que roda. Enfim, aí põe aí no comentário. Se tiver comentários interessantes suficientes, a gente faz um vídeo especial, tá, pessoal? Mas o bacana é que os alunos foram incorporar toda essa discussão, esse conhecimento, usando linguagem de programação, usando filosofia, usando um monte de coisa, usando conceitos de cálculo, de Python, de tudo, e fizeram os seus próprios vídeos, né? Então, isso fica público, fica no YouTube, fica bem interessante. Outra coisa que eu queria destacar, pessoal, é que essa metodologia, ela é fruto, embora não tenha sido algo pré-concebido ou plenamente concebido, ele tem algum nível de conhecimento, de desejo, digamos assim, ao longo do tempo, né? De aperfeiçoamento, de melhoria. Então aqui a gente começou lá com a própria University que eu já mencionei, lá em 2017, né? A produzir Massive Online Courses, né? Essa abreviação aqui, ou cursos para massa, né? Para todo o público, para grandes públicos, através do uso de vídeos. Depois a gente teve uma oportunidade muito bacana de poder fazer cursos online e fazer como aluno para entender, enfim, todas as práticas, as dinâmicas de maneira bastante profunda, né? E, e depois exercitar essa questão do uso de projetos integradores, projetos baseados, project-based learning, né? Aprendizado baseado em projetos, né? Pequenos projetos. Depois a gente conseguiu aí em 2020 acoplar isso à questão do uso de programação em linguagem de programação Python, né? E também teve a felicidade ali de acoplar isso à metodologia de projetos integrados verticalmente, que é uma metodologia que é empregada em várias universidades, num consórcio internacional liderado pela Georgia Tech. E aí a gente foi acoplando essas coisas na questão do desenvolver vários projetos ao longo de várias disciplinas e como é que conecta isso. Então, em 2023 aqui a gente já tinha atingido uma certa maturidade de várias disciplinas, tem vários projetos, esses vários projetos usam Python, e como é que você poderia combinar esses vários projetos dessas várias disciplinas, usando aí não só vídeos, mas materiais e basear o aprendizado em desafios, em problemas reais, né? Isso tudo disponibilizado em sites livres e gratuitos. E é claro também, a gente desenvolveu um sisteminha bem simples de atendimento via WhatsApp. Aliás, isso é uma intenção nossa. Eu estou reforçando aí, gostaria de ver como é que vocês acham da gente criar uma comunidade no Zap.
A gente está desenvolvendo isso, tá? Talvez em breve eu divulgue. Vamos ver o interesse do pessoal, ponha nos comentários. E a gente também criou aí em Python, isso ajudou o Python, né? Robôs corretores que permitem a pessoa ter sempre um feedback bem rápido, né? Não chega a ser quase contínuo, mas poderia ser contínuo, de lançar testes e verificar como é que está o aprendizado e tal. Isso, inclusive, a gente está fazendo agora uma abordagem híbrida, em que a gente tem aí o contato com o pessoal, faz dinâmicas na sala de aula, e essa dinâmica determinou, então, como é que ia ser gravada essa aula, né? A gravação, o conteúdo dessa aula, que eu estou comentando com vocês agora, tá? É fruto dessa interação presencial em sala de aula, tá? E aqui eu estou aproveitando o vídeo para, digamos assim, colocar ou consolidar tudo aquilo que foi feito na dinâmica de sala de aula em algo mais formal e também o vídeo para ter uma memória, né? Porque o presencial tem esse problema. Você fez ali, legal, e aí, quem que viu mais? Só quem estava lá, e de repente, com o passar do tempo, todo mundo esquece o que foi feito lá. Bom, então aqui, dentro do canal, pessoal, a gente tem um pouco desse histórico, eu não vou aprofundar muito, né? Que está associado, inclusive, aos livros que a gente publicou, tá? E um desses livros é o que eu queria comentar aqui, justamente, já foi falado algumas vezes no canal, tá? Esse link tem lá, se você for no canal e for na playlists, né? Tem a história dos livros publicados. Esse livro aqui foi bacana porque não só a gente. Aqui são os professores Cristiano Morini e Edmundo Inácio Júnior. A gente teve a possibilidade ali, pessoal, de como fazer um projeto que ia percorrendo ao longo de vários semestres e com uma temática referente a um objeto de pesquisa, a um problema de pesquisa. Os alunos de graduação e pós foram construindo vários capítulos que geraram esse livro aqui. Então, eu e os demais professores ali tivemos a oportunidade de contar com esses alunos muito bacanas que ajudaram então a construir um livro. Foi uma construção coletiva. E você imagina então um aluno terminar o curso de graduação com um livro publicado. Olha que bacana, que legal. É uma outra chave, uma virada de chave na cabeça, né? Você, ao invés de ficar fazendo. É bacana fazer projetos ao longo das disciplinas, mas depois você conectar esses projetos e isso gerar um conhecimento que seja interessante do ponto de vista de pesquisa. Aqui tem. Eu vou botar esses links depois na descrição do vídeo, tá, pessoal? Tem um link aqui para as playlists do canal também. Ah, uma coisa interessante é que a gente contou ali, foi finalista, né? Os alunos foram finalistas, né? É, com a temática que eles abordaram que gerou esse livro, né? Então, no ano de 2021, isso aqui dentro do consórcio internacional tem essas competições todo ano. Foi muito interessante isso. E por que essa questão de livros, né, pessoal? Queria mencionar ou tangenciar essa questão do fazer livros ou ler livros. Por que que isso é importante, né? Inclusive tem aqui o senhor Bill Gates aqui, né? Que é comentado que ele lê 150 páginas por hora, ele sempre aparece com uma pilha de livros, aí fala, pô, mas por que que o Bill Gates agora virou super leitor de livros, né? Então, por que fazer livros ou ler livros, né? Porque, de certa forma, pessoal, você se mantém antenado, ou você se mantém atualizado com as tendências, ou o que está acontecendo, né? Isso é super importante, por exemplo, para direcionamento de negócios, entender novos mercados em potencial, entender novas tendências, né? E aqui tem uma reportagem, então, inclusive mencionando que a Microsoft ali tinha abdicado de 60 mil patentes. Veja que eles abdicaram de 60 mil patentes. Quais foram as remanescentes, né? A patente nada mais é do que, eventualmente, um conhecimento que está protegido, mas que, obviamente, identifica alguma tendência ou dor do mercado. Então, o senhor Bill Gates ele é muito inteligente, por sinal, né? E agora está investindo cada vez mais em inteligência, lendo tendências, padrões, através da leitura de livros, a leitura voraz de livros, né? Talvez aí uma referência interessante para a gente saber, enfim, saber identificar também padrões e tendências através dos movimentos da Microsoft, né? Então aqui eu fiz uma breve pesquisa aqui, pessoal, sobre aquisições da Microsoft, tá? Então aqui tem inclusive no um Wikipedia, né? List of Mergers and Acquisitions by Microsoft. Então aqui você tem as aquisições ano a ano. Isso aqui é uma coisa interessante, nem eu sabia que tinha. E aqui eu descobri
algo muito interessante que foi adquirida lá pelo ano de 2020, por aí, mais ou menos. Aqui, ó, 21 de setembro de 2020, a ZeniMax Media, né? E aí você fala, poxa, mas a Microsoft está investindo em tudo quanto é coisa, né? Mas uma coisa que me chamou a atenção, em particular porque eu gosto muito também, mas é porque é interessante, e tem conexões com outros assuntos dessa aula, é que eles adquiriram essa ZeniMax. Aí eu falei, bom, deixa eu ver o que que tem dentro da ZeniMax ali, né? E aí a ZeniMax, ela tem, por exemplo, é, é, digamos assim, Warcraft 2, por exemplo, tá? Então aqui você tem Wolfenstein Series, Doom, Quake, Rage, né? Esse aqui é o famoso jogo de clássico de Doom, né? Aqui dentro você também, se eu não me engano, tem, enfim. Isso para não dizer que ele já tem um pé no Minecraft. E aí tem a Activision Blizzard, que é ligado a StarCraft, Minecraft, Warcraft, né? Enfim. Enfim, vocês vejam aqui que, na verdade, a Microsoft tem muito interesse nessa área de simuladores 2D e 3D, porque os videogames são e é isso, né, pessoal? De maneira mais ampla, ok? E aí veio uma coisa importante, pessoal. Essa coisa da leitura de livros permite você ter uma visão estratégica e, ao invés de você gastar muito tempo na operação, eu gosto sempre dessa frase do Abraham Lincoln. Se eu tivesse apenas 1 hora para cortar uma árvore, eu usaria os primeiros 45 minutos afiando meu machado. Então, ao invés de você ficar preocupado com, agora vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não, vamos planejar isso aqui e vamos fazer um planejamento de modo que eu consigo ter uma eficiência maior na minha operação, tá? Então, quando eu falo do senhor Bill Gates identificando padrões e tendências e a Microsoft fazendo patentes e conseguindo identificar padrões e tendências e como usar essas patentes para navegar nesses padrões e tendências, a questão é justamente essa daqui, né? Tem aqui, inclusive, um artigo referente a essa questão do sistema de patentes, né? Que, enfim, pode ser. Eu vou colocar na descrição do link, né? Que faz uma certa crítica à questão do sistema atual de patentes e à questão da inovação, tá? Enfim, e ele comenta que não existe propriedade intelectual, mas sim monopólio protegido pelo Estado. Enfim, o que eu queria colocar é, uma vez que você tem as patentes, você consegue ter uma certa reserva de mercado, digamos assim, e uma certa facilidade, né, para você navegar nas padrões e tendências e dores do mercado, tá? Bom, aqui, pessoal, tem uma coisa interessante, um componente interessante, que é você tá identificando padrões e tendências. E por que que isso é importante? Porque o nosso mundo, que já era um mundo complexo, digamos assim, na década de 80 após a Guerra Fria, né? Principalmente ali, talvez década 1989, né? 1900, década de 1990, você tinha um mundo ali volátil, incerto, complexo, ambíguo. Mas após os eventos do ano de 2020, vocês acham que sabem bem, está escrito aqui, né? Tá aqui, ó. A gente tem agora um mundo frágil, ansioso, não linear e incompreensível, né? Ou seja, mais complexo ainda de lidar, ok? Então, só para ilustrar essa questão, por que que eu estou colocando isso? Porque a tecnologia é um desses componentes. A rápida evolução da tecnologia vai influenciar muito nessa questão do mundo bunny. E aqui, para ilustrar esses pilares do frágil, ansioso, não linear e incompreensível, eu tenho uma notícia, por exemplo, do conflito aqui de janeiro de 2024, né? Que o conflito no Mar Vermelho encarece frete marítimo em 121%, tá? E aí isso vai afetar o Brasil, ou seja, você tem a não linearidade, né? Um evento que está aqui, se você for ver o mapa mundi, depois a gente vai dar um zoom, né? Que seria o Mar Vermelho por aqui. E aí você tem esse evento trazendo, digamos assim, uma série de efeitos aqui no Brasil, que está bem longe, por sinal, né? Por quê? Porque você tem uma conexão, uma interconexão comercial, né? Na verdade, se você quiser entender um pouco mais desse mapinha, aqui está um mapinha, né? Está um pouquinho mais fácil de ver, né? Inclusive, isso tem afetado não só a questão do seguro, mas mesmo a rota que alguns navios fazem
passando aqui pelo Cabo da Boa Esperança, né, fazendo esse contorno pela África, e ao invés de passar aqui pelo Mar Vermelho, Mar Mediterrâneo. Isso traz não só uma série de inseguranças e volatilidades, mas para entender isso, a gente pode usar a tecnologia para aprofundar um pouco mais, né? Para ter dados em tempo real. Tem esse site maravilhoso que é livre e gratuito, que combina mapas, sensores e dados, que é o Marine Traffic. Então, aqui nesse mapa, você consegue navegar e você consegue dar zoom aqui, tá? Se você quiser, entra nesse endereço, depois eu vou deixar na descrição do vídeo, e você consegue ver quase que em tempo real a posição, cada setinha dessa aqui é um navio, pode ser navio de carga, enfim, container, pode ser, enfim, petroleiro, e aí você tem em tempo real, imagina isso de graça. De graça, incrível. Você pode ir para qualquer parte do mundo e saber em tempo real como é que está a questão do uso de portos, tá? Outra coisa importante que isso traz para a gente, pessoal, é a questão da indústria 4.0 e seus pilares, tá? Que é a questão, um conceito que surgiu lá em 2013 na feira da Alemanha, em Hannover, que trazia justamente essa questão de que eu mostrei agora. Você está pegando dados, né? Você está pegando ali, que é o Big Data e Analytics, então eu peguei dados ali, né, de sensores, certo? Fiz ali, coloquei isso dentro de um servidor que está na nuvem, né? Um computador que está, enfim, na internet. Aí combinei isso para a integração de sistemas e consigo então criar uma realidade aumentada, digamos assim, não aumentada, mas uma simulação ali do que está acontecendo, ou uma representação do que está acontecendo, tá? Esses pilares, pessoal, eles, você pode ver aí que já tem uma tendência, né, no que é chamado aí de indústria 4.0, de colocar a questão da inteligência artificial, tá? Vocês vejam que dependendo aí dos autores, você pode ter outros pilares aqui, ou indústria, ou tecnologias habilitadoras para a indústria 4.0, tá? Mas o ponto importante é você construir, digamos assim, ferramentas que podem auxiliar, que são complexas, que trazem novos desafios, mas que podem auxiliar nos desafios atuais, tá? E aqui você tem dois links aqui interessantes sobre a discussão, inclusive exemplos práticos de adoção da indústria 4.0 em fábricas. E quando a gente fala de indústria 4.0, não é indústria no sentido só de produção de máquina, mas também de mudança de forma de fazer negócios, tá? Entenda dessa forma, ok? Então, para mostrar aqui um pouquinho mais, é algo mais palpável, parece ficção científica, mas não é, tá? Então, BMW contratou robôs humanoides para trabalhar em fábricas, né? Então, tem um vídeo aqui, tem um link para um outro vídeo, que não é do nosso canal, mas é muito interessante. E aí ele comenta, né? Numa parte do vídeo lá. Aí tem, ó, BMW contratou robôs humanoides. E aparece, então, essa interação entre robôs e pessoas na linha de produção, tá? E aí entra a questão, bom, mas vai substituir as pessoas? Pois é, mas pode ser um trabalho perigoso, com risco. Você vai deixar as pessoas ali com um trabalho perigoso, com risco, né? E, enfim, tem uma série de questões, a gente não vai aprofundar. De novo, comente aí no canal, ponha nos comentários o que que você acha dessa situação, o que que você acha que vai acontecer. Enfim, e aqui você tem agora, pessoal, até a possibilidade de você criar mundos virtuais através de vídeos, tá? Criando simuladores de mundos através de vídeos. Aqui essa é a proposta do que a OpenAI lançou aí faz algumas semanas já, do tal do Sora. Eles mostraram alguns vídeos, esse aqui é um dos vídeos talvez mais emblemáticos, né, que foram gerados. Então, nesse vídeo que foi gerado através de texto, parece um mundo simulado. Claro que tem, obviamente, algumas questões, mas ao longo do vídeo você pode verificar uma certa consistência, né, da pessoa andando enfim. Tem uma série de questões, coloquem aí, se vocês querem que eu aprofunde, que eu fale um pouco mais sobre as temáticas aí, tá, pessoal? E um ponto importante que eu queria destacar é que conforme você vai tendo mais tecnologia, isso vai ajudando, claro, mas isso vai aumentando aquela questão do pilar do mundo Bunny, que é o incompreensível. E o Arthur C. Clarke, que era um escritor de ficção científica,
muito famoso aí no século XX. Ele fala que qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da magia, né? De modo que as coisas do dia a dia agora são incompreensíveis, né? Por exemplo, eu não sei exatamente qual é a tecnologia, todos os detalhes do computador ou desse software que me permitem criar esse vídeo e depois subir no meu canal. Mas eu falo assim, ok, funciona, aperte o botão assim, assado, e vamos seguir em frente, né? E aí o que acontece? Qual que é digamos assim, o que está implícito nisso, né? Você depende de inúmeros sistemas complexos e incompreensíveis que vão afetar profundamente a nossa vida, né? Mesmo um trabalho comum do Windows é tão complexo, né? Operações que o Windows faz, que ninguém na Terra sabe realmente o que tudo isso está fazendo ou como, né? Então você pode ter, digamos, algumas coisas que parece que não vão causar efeito nenhum e podem ter um efeito dominó muito rápido, escalar rapidamente, né? E podem, enfim, trazer algumas dores de cabeça, tá? Aqui, pessoal, só para ilustrar como é que as coisas estão se tornando extremamente poderosas, né? Quase que mágica mesmo. Eu fiz aqui, inclusive eu compartilhei aqui, tem nesse link, tem o prompt, né? Eu fiz um prompt e usando a ferramenta do Bing, eu gerei algumas imagens, né? Colocando essa questão da tecnologia, o uso da tecnologia, como é que isso afeta operações de transporte, né? Ou realidade virtual aumentada, e aí ele criou todas as figuras maravilhosas. Eu não sei nem desenhar, nem preciso, não me importo. Cara, como é que ele fez? Também não me importo. Eu vou gerando imagens e vou criando, vou construindo em cima para ilustrar essa questão do aumento da questão de o mundo se tornar mais incompreensível, né? Mas, enfim, tem seu lado bom, positivo, mas também você tem que tomar cuidado em relação a se você ficar dependente, como é que isso pode te afetar caso não esteja disponível ou pare de ficar disponível, né? Aqui já tem essa questão de você criar mundos ou simular a realidade física, né? Só que é simular sem ter um entendimento ou uma compreensão detalhada. Veja o seguinte, aqui esse artigo ele está falando o seguinte, utilizando o IA para gerar simuladores de fenômenos físicos, learning to simulate complex physics with graph networks. Então, o que acontece? Eu peguei uma rede neural, ela pegou os dados e ela gera o efeito final, sem eu ter que saber quais são as equações físicas que, digamos assim, melhor representam aquele efeito. No caso aqui, é um simulador de líquidos, que é algo bem complexo, tá, pessoal? Se você perguntar para qualquer físico aqui, como é que simulador de líquido aqui, geleia e areia, e aí você vai oscilando esse troço dentro de uma caixa. Tu imagina que você está transportando algum tipo de produto, você quer simular como é que se esse transporte vai ser seguro, né? Como é que se esse centro de massa não para certas velocidades vai ser seguro o transporte ou não? Por exemplo, tem muitas aplicações isso aqui, tá, pessoal? Então, e aí você fala assim, não, ó, não preciso um entendimento profundo, mas quais são os limites desse uso dessa rede neural? Até onde ela consegue simular adequadamente um fenômeno físico como esse de você ficar bagunçando a caixa com líquido ali, né? Tá? Tem um vídeo sobre isso, explicando, comentando isso, tá, pessoal? Que está colocado ali. Agora, pessoal, aqui tem um detalhamento, né? Esse post é bem bacana, que ele comenta aqui que, ó, vou pegar essas equações aqui e vou fazer um comparativo das equações com a rede neural e vou ver o que acontece. Tem inclusive no Wikipedia Physics Informed Neural Networks, né? Redes neurais que substituem equações físicas. Nossa, que loucura isso! Eu não preciso saber do fenômeno físico, eu não preciso ficar gastando horas resolvendo equações. Eu pego os dados, pego a rede neural calibrada e já sei o que vai acontecer. Acabou. Aí você fala, nossa, mas e como é que fica a questão do aprender as equações de Navier-Stokes e resolver por métodos numéricos? Não, basta saber que tem a rede neural, você nem precisa estudar rede neural direito, só usa algum pacote pronto do Python e aquilo já resolve. Mas aí você tem que tomar cuidado, porque será que está resolvendo? Quais são os limites dessa abordagem? Até onde essa abordagem é válida, né? Esse é o perigo que você tem que tomar cuidado ao usar tecnologia sem conhecer os verdadeiros limites dela, você pode esbarrar em questões complexas, tá? Ou isso pode te dar uma tremenda dor de cabeça, em termos mais simples.
E aí vocês veem, pessoal, que a IA agora já está simulando até agentes, e aí o pessoal já está planejando, inclusive, substituir programadores, né? E aí tem esse post muito interessante, se vocês quiserem pôr nos comentários aqui, a gente pode aprofundar, que fala o seguinte, ó, agora o desenvolvimento vai ser com agentes que simulam programadores, né? Agora você tem ferramentas aí que estão sendo lançadas recentemente, que o propósito é isso, você fala em altíssimo nível o que você quer, e aí você tem engenheiros de software, agentes de engenharia de software, que vão desenvolver para você, tá? Claro que de repente você pode ter uma pessoa mais sênior coordenando e fiscalizando ou verificando tudo que é gerado, mas o desenvolvimento ele vai sofrer algumas mudanças em função dessas novas ferramentas que estão surgindo. Claro que existe ainda um nível de maturidade a ser atingido, a meu ver, tá? Por quê? Porque eu já, inclusive ao longo desse curso vocês vão ver, a gente vai fazer algumas iterações de desenvolvimento entre gerar código Python e depois pedir para o chat GPT explicar ou para, enfim, pedir para o chat GPT gerar código, depois a gente comenta, altera, vai ter essa dinâmica ao longo do curso também, tá? Aqui você tem um outro artigo muito interessante sobre essa questão da simulação, né? E o uso da simulação para você incrementar o aprendizado ou gerar agentes que aprendem através da simulação, tá? E o quão aderente isso vai estar em relação à realidade. Tem esse vídeo maravilhoso aqui, tem um artigo científico. Se vocês quiserem, comentem, eu posso aprofundar, posso comentar também, tá? Nessa direção. Estou dando aí direções sobre o uso, as tecnologias novas, né, pessoal? Aqui tem esse outro artigo também muito interessante, que ele usa a questão de agentes que interagem entre si para fazer certas tarefas e como é que eles aprendem e vão melhorando as suas tarefas ou vão interagindo entre eles. Enfim, é um artigo bem bacana também. Tá aqui o link sobre o artigo, tá? E aqui tem um gráfico que eu acho, pelo menos eu diria, eu ficaria um pouco preocupado, né? E aqui, Human Crowd Worker, né? True Skill Rating. Então você vê aqui que seria mais ou menos como é que está a questão da capacidade ou habilidade do trabalhador humano e esses agentes generativos que tem uma série de truques aqui que são descritos nesse artigo, eu não vou detalhar, se vocês quiserem comentem aí. E através desses truques eles atingem uma capacitação superior à de pessoas, tá? O chat GPT puro não atinge, mas aqui esses agentes generativos que ele comenta nesse artigo conseguem uma performance muito superior, tá? Aqui, pessoal, para tornar algo palpável, pô, mas você só está falando de coisas muito intangíveis, esse negócio vai demorar e tal. Então aqui a gente tem, eu posso destacar uma contribuição bem interessante, foi feita por um aluno aqui que eu tive a felicidade de orientar, que é o Vutan Salomão dos Santos, tá? Ele fez o TCC dele agora em 2023, ano passado, em otimização da operação de abastecimento de linhas de produção e processos industriais através da integração de técnicas de aprendizado por reforço e simulação, um estudo com Proximal Policy Optimization no ambiente Flexim. Ufa, o ambiente Flexim, na verdade, é um simulador que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que é bem bacana para a gente construir rapidamente aí alguns ambientes para simular ambientes de manufatura, centro de distribuição. E aqui ele teve, então, a possibilidade de, com alguns dados, né, fazer um ambiente para simular como é que esses agentes aqui, que são os AGVs, que são robozinhos que transportam carga, como é que eles podiam aprender a cooperar de modo a minimizar filas e a reduzir o tempo ali de processos parados. Enfim, tem uma série de coisas interessantes. Se vocês tiverem interesse, também eu posso aprofundar um pouquinho sobre esse TCC. É muito bacana, muito interessante, tá? Ele combina a simulação, agentes e a questão de aprendizagem. Simulação de eventos discretos, né? Que é essa coisa da mexer uma caixa para lá e aí a máquina opera, funciona, enfim. Aqui também tem um outro TCC que a gente está orientando agora, está tendo a felicidade de orientar agora. O aluno está desenvolvendo uma questão de como combinar jogos, agentes e aprendizado, usando aí essa biblioteca que é em Python, né? O Gymnasium, né? Tem esse site aqui bem bacana.
E aí tem um artigo que comenta sobre essa ferramenta OpenAI Gin, que era Gin, agora virou Gymnasium. E dá para fazer muita coisa bacana de testar e colocar jogos, inclusive jogos antigos de Atari, para teste, para aprendizagem, testar algoritmos de aprendizagem, muito bom, tá? Então, aqui no Gymnasium, inclusive, pessoal, a gente tem uma das coisas que a gente tem é o tal do Box 2D, que inclui essa questão do joguinho do Bipedal Walker, que tem relação aqui, inclusive, com outro vídeo de robôs que são bípedes, né? E que aprendem a carregar a caixa assistindo vídeos. Coisa de louco isso, né? Aqui dentro também desse Gymnasium a gente tem o Car Racing, que tem a ver com toda essa questão de criar o carro autônomo, né? E direção autônoma. E tem o Lunar Lander também dentro desse Gymnasium, que tem a ver com a questão da exploração espacial, que é uma coisa que está tendo. Vários países estão lançando os seus projetos. E destaque aí para o pessoal do Japão, Agência Espacial Japonesa, que conseguiu parar, fazer um mecanismo de controle muito eficiente, como ninguém nunca viu, porque eles conseguiram parar dentro de um raio de 100 metros, quando as outras agências aí, digamos assim, têm uma precisão de quilômetros de distância, tá? Enfim. Aqui também, pessoal, tem um destaque sobre essa questão do aprendizado por reforço, que é o uso do agente aprender com a simulação e com a interação do ambiente, e conforme ele executa ações, como é que isso afeta ele, como é que afeta as recompensas, tá? Tem esse post muito bacana da Medium, e que isso tem relação um pouquinho com um conceito que é abordado, inclusive, na primeira semana do curso de modelagem e simulação da Univesp, que é o conceito de cadeia de Markov, que a gente vai aprofundar mais para frente, né? Então aqui seria uma cadeia de Markov associada a uma pessoa que só pensa em dormir, correr e comer sorvete, né? Que maravilha isso, enfim. E aí, pessoal, nas próximas aulas a gente vai tentar abordar ou falar um pouquinho mais de Python. Ainda não vai ser isso, né? Na verdade, a gente vai ter ainda um pouquinho mais de conceitos, mas a ideia é que mais para frente a gente vai estar usando Python e vai estar usando o ChatGPT usando Python. Enfim, vai ter mais outros elementos interessantes, tá bom? É isso. Obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar. E vejo vocês na próxima aula, então. Um abraço e até lá. Tchau!